Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né pessoal? Pois é, espero que vocês estejam bem, estejam aí seguindo a quarentena, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, né? Para que a gente saia logo logo dessa crise, né? Dessa crise sanitária, dessa crise econômica, né? Só assim, a gente se ajudando é que a gente vai conseguir sair disso. Mas eu espero, desejo de coração que vocês estejam todos bem. Então, a gente teve só uma aulinha, aí logo depois teve a paralisação, mas aí agora a gente vai voltar, né, com essas videoaulas, sendo que no sábado a gente vai se encontrar no ao vivo, né, online, para que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do assunto que eu for dando, aí vocês anotam e quando a gente tiver o nosso encontro, aí vocês tiram a dúvida comigo, tá bom? Então, hoje é pra gente ter um novo assunto, a gente vai ter que iniciar um novo assunto. Porém, antes de iniciar o novo assunto, eu quero fazer uma revisãozinha rápida sobre a nossa primeira aula, né? Que a gente começou a falar sobre ética. Teve alguns alunos que entraram depois daquele dia e assim, como ética tem vários conceitozinhos que são bem parecidos, pode ser que algum aluno, só lendo o slide, não consiga diferenciar um conceito do outro. Então, antes de dar seguimento, eu achei melhor, tipo assim, fazer essa revisãozinha rápida só dessa parte dos conceitos, para depois a gente começar um novo assunto, tá? Vai ser bom para vocês também que assistiram a aula, para vocês também relembrarem, né? Então, assim, para quem é novato aí, que ainda não me conhece, o meu nome é Albânia, de formação eu sou enfermeira e eu vou estar com vocês nessa cadeira, né, de ética profissional, tá? Bom, então, vamos começar falando só um pouquinho sobre os conceitos, aí logo em seguida a gente entra na aula, que vai ser hoje mesmo, né, a aula de hoje. Então, pessoal, depois que a gente nasce, que a gente vai crescendo, né, quando a gente passa a ter entendimento do que é certo, do que é errado, quando a gente passa a entender as coisas, é que aí a ética ela vai entrar na nossa vida e é a partir desse momento que a gente vai começando a aprender valores e princípios, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo esses valores e esses princípios, que é o que a gente chama de valores e princípios éticos, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente julga que é certo, é o que a gente julga que é errado, é o que a gente julga que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? Então, esses valores e esses princípios a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Muitos desses valores a gente aprende com a nossa família, né? A nossa família vai nos ensinando conforme a gente vai crescendo, aí eles vão nos ensinando, né? Mas outros a gente aprende por conta, né? No caso, tem quantas pessoas aí não tem uma ótima educação, os pais criam assim, de uma maneira espetacular, ensinando só coisa boa, e depois que cresce, vai pro lado ruim, né? Se torna uma pessoa de mau caráter, vamos dizer assim. Então, muito desses valores e princípios a gente aprende com a nossa família, mas muitos também a gente desenvolve por opção, né? Então, porque a nossa vida é um livre-arbítrio. Então, essa parte de valores e princípios não deixa de ser diferente. Também é parte desse pressuposto, né? De livre-arbítrio também. Muitas vezes, o que a gente faz é nossa escolha, né? A gente que escolhe, a gente que opta por aquilo. Então, assim, o que seria ética, né? Então, de uma forma bem fácil, para que vocês entendam, a ética, ela vai ser um conjunto de valores e princípios que vai fazer com que eu decida como vai ser a minha conduta e o meu comportamento, certo? Eu vou ter esses valores e esses princípios e a partir daí eu vou decidir como eu vou me comportar, né? Como é que vai ser a minha conduta, tá? Isso é que vai definir se eu vou ser um cidadão ético ou se eu vou ser um cidadão antiético, né? Vai depender do tipo de valor e princípio, do tipo de comportamento que eu tenho. Só que eu quero que vocês diferenciem isso. A ética, ela não é o meu comportamento,
certo? A minha forma de agir, a ética não é isso. Ela é como se ela fosse a base para eu escolher como eu devo me comportar, entendeu? É como eu estou falando, são os valores e os princípios que vão determinar como eu vou me comportar. Vai ser a minha conduta em si, o meu comportamento, tá? Ela vai ser os valores e os princípios, né, que eu aprendo ao longo da minha vida, e aí eu decido como eu devo agir, tá? Aqui está explicando o que são os valores, né, que como eu falei, é o que a gente aprende ao longo da nossa vida, né? Então, essa parte de valores e princípios, vamos dizer assim, é tudo de bom, né? Vamos dizer assim, na personalidade da gente, quando a gente segue esses valores e princípios, é o que forma uma pessoa de bom caráter, né? Então, uma pessoa de bom caráter é uma pessoa que tem bons valores, que tem bons princípios, tá bom? Aqui é mais falando do surgimento da ética, que foi na Grécia, certo? A ética, ela surgiu na Grécia, né? Foi criada pelos filósofos, Aristóteles e Demócritos, foram os dois filósofos que criaram essa ética, criaram a ética. Por quê? Porque naquela época eles começaram a perceber que o comportamento deles, de certa forma, poderiam interferir na vida de outra pessoa. Certo? Então, como eles agiam, a conduta que eles tinham poderiam interferir na vida das pessoas. Então, eles começaram a policiar o comportamento deles, né? Então, a medir o comportamento deles, não vou fazer isso porque vai prejudicar, não vamos fazer isso que vai prejudicar outra pessoa. Então, a partir daí, eles viram a necessidade de se criar regras, né? De se criar normas. Porque antigamente todo mundo não tinha regras, não tinha normas, então todo mundo fazia o que queria. Então eles viram a necessidade de ter essas regras, essas normas de convivência, certo? Então foi daí que surgiu a ética, né? A partir do momento que começaram a criar essas regras de conduta, de convivência, e o ser humano ele passou a ser um ser sociável, né? Porque imagina só, se hoje a gente está aqui vivendo hoje, né? A nossa sociedade é cheia de regras, né? Cheia de normas. Imagina se não tivesse essas regras e essas normas, né? A bagunça que seria, o caos que seria, né? Cada um que iria fazer o que quisesse, não é verdade? Já é assim, muitas às vezes, né? Tem pessoas que se acham dono do mundo e acham que pode tudo. Imagine se não existissem regras, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma regra de sociedade. O simples fato de você precisar ir no banco, né, tirar um dinheiro e você ter que ficar numa fila, porque tem várias pessoas, então, conforme a ordem de chegada, vai se fazendo uma fila ali. Isso é uma regra de sociedade, é uma regra de convivência. Não é uma forma de organizar a sociedade e a gente conseguir viver de uma forma mais tranquila, certo? Então, quando você faz isso, você está seguindo aquela regra, aquela norma de sociedade, você está sendo uma pessoa ética. Agora, se você chega furando a fila, entrando na frente dos outros, você está sendo uma pessoa antiética, né? Porque você está infringindo uma regra. Então, você está infringindo essa regra, então você é uma pessoa antiética, tá bom? Então, o simples fato de uma fila é um exemplo que eu estou dando de regra de convivência, né? Então, eles falam que, a ética como meio de alcançar a felicidade. Eu até coloquei uma questão na atividade, né? O que quer dizer isso, né? Sobre a ética como meio de alcançar a felicidade. Tiveram alguns alunos que tiveram um pouco de dificuldade de responder. Acredito que foram os alunos que faltaram à aula. Então, assim, essa parte que eles quiseram dizer foi o seguinte, foi em relação à convivência, né? Então, se a ética está presente ali na sociedade, então você tem as regras. Aí, se você segue aquelas regras, né, você se importa com o outro, você se comporta de uma maneira que você não vai prejudicar a outra pessoa, então você vai viver muito bem em sociedade. Você vai manter a harmonia daquela sociedade e você mantendo a harmonia, você vivendo bem com as pessoas que estão próximas de você, você vai ser uma pessoa mais feliz, tá? Então foi nesse sentido que eles falaram essa frase, tá? Então, será que você é 100% ético na sua vida, né? É bem difícil.
Bom, aqui é falando sobre um outro conceito. Eu vou falar bem rapidinho sobre o que é moral, né? Porque assim, muita gente acha que moral e ética significa a mesma coisa. Porém, tem uma diferençazinha, né? Faz parte, assim, elas duas, elas, vamos dizer assim, elas andam juntas. Porém, ética é uma coisa e moral é outra. Por exemplo, o que seria a ética? Como eu expliquei, a ética são os princípios e os valores, né? Que os princípios e valores que a gente usa para decidir a nossa conduta, o nosso comportamento, né? Então é como se a ética ela fosse a base, ela é a teoria, vamos dizer assim, né? E a moral, ela é o próprio comportamento. Aí a moral, aí nesse caso vai ser assim, o próprio comportamento da pessoa, certo? Então se é uma pessoa de boa conduta, que se comporta bem, então é uma pessoa moral, certo? Então a diferença de ética e moral é essa. É como se fosse assim, nas nossas aulas, vocês vão ter aula teórica e vão ter aulas práticas, né? As aulas teóricas vai ser a base, né, para vocês entenderem o que vocês vão ver, vocês vão estar aprendendo essa parte da teoria, e a prática vocês vão colocar a mão na massa mesmo. Então, moral e ética é isso. A ética seria, no caso, a teoria, e a moral seria a prática, certo? A ética fala o que é certo a se fazer, e a moral é o que você está fazendo, é o seu comportamento em si, tá? Então, a ética e moral, a diferença delas duas é esse. E o que seria imoral, né? O imoral é o contrário de moral. Então, uma pessoa que é imoral é uma pessoa que não tem moral nenhuma, certo? Uma pessoa que não tem moralidade. Então, imoral é quando você vai de contra tudo que é certo, tudo que a ética apoia, tudo que a ética defende, né? Então, é quem faz condutas ruins, vamos dizer assim, quem tem condutas ruins, quem infringe as leis, quem infringe as normas. Quem faz isso é um indivíduo imoral, certo? Então é como falam, contraria os princípios estabelecidos pela moral, certo? Então é aquela pessoa que mau caráter, certo? Então o imoral é isso. Já o amoral é diferente de imoral. O amoral com A quer dizer ausência de moral. Ou seja, é uma pessoa que ela não vai ter moralidade. Só que ela não vai ter essa moralidade, não é porque ela não quer ter, certo? Existem dois exemplos. O primeiro exemplo, porque não faz parte da cultura vigente. Não é que ele não seja uma pessoa de moral, é porque aquele tipo de regra moral que tem naquele lugar não faz parte da cultura dele. Aí um exemplo que eu dei foi o exemplo dos índios, né? Por exemplo, hoje em dia não, hoje em dia os índios eles já estão bem, têm um conhecimento muito grande, já estão bem instruídos, mas ainda existe uma pequenininha parte de índios, né, que lá da região norte, que ainda eles vivem como antigamente, né? Então eles ainda têm aquele costume, eles ainda não falam português, eles ainda não têm o costume de andar com roupa, né? Eles ainda andam nus. Então, por exemplo, se a gente pega um índio desse e coloca ele aqui na sociedade, aqui na cidade, né, vamos dizer assim, e esse índio ele vai querer andar nu aqui também, né? Então a gente sabe que se uma pessoa andar nu nas ruas, essa pessoa é uma pessoa que ela está sendo imoral. Por quê? Porque a regra de conduta de sociedade da gente é usar vestimenta quando a gente sai na rua. Porém, se for um índio, nesse caso, ele não conhece essa regra, certo? Então, ele não vai estar sendo imoral, ele vai estar sendo amoral, porque é algo que ele não conhece. Estão entendendo? E o segundo exemplo são as pessoas com problemas cognitivos graves. São aquelas pessoas que têm problemas psiquiátricos graves, que aí eles não sabem discernir, né, o que é certo, o que é errado, certo? Então, por isso eles também são julgados de pessoas amorais, tá bom? Então, a moral é isso, não, tá? A moral é isso, imoral eu já expliquei pra vocês, que é o contrário de moralidade, tá? Então, assim, são conceitos que eu queria passar pra vocês, são conceitos muito simples. Aqui são alguns exemplos de condutas antiéticas.
né? Porque assim, uma pessoa que é antiética, uma pessoa que é imoral, nem sempre ele precisa fazer algo que seja muito grave, né? Às vezes ele faz uma coisinha pequena, que pra gente, às vezes no dia a dia da gente é até algo normal, e que é uma conduta antiética. É uma pessoa que... Você está sendo antiético quando você está fazendo aquilo. Você está sendo imoral quando você está fazendo aquilo. Que é o que a gente chama de pequenas corrupções, né? Que é quando a gente fura uma fila no dia a dia, né? Que é quando a gente cola em uma prova, né? É quando a gente mente. O simples fato de você mentir, inventar uma história, uma desculpa, dizer que está doente para você não ir a um compromisso. São pequenas corrupções e são pequenas imoralidades também, tá? Então você está sendo imoral quando você faz isso, né? Por isso que eu coloquei aquela pergunta bem lá no começo, né? Você costuma ser ético 100% o tempo todo? Ninguém consegue, né? Uma vez ou outra, com certeza, a gente tem um deslizezinho desse e faz algo que até às vezes meio que inconsciente, né? Mas a gente faz. É bem complicado ser uma pessoa ética na sociedade. Porém, a gente tem que procurar ser o mais ético possível, né? Mesmo a gente sabendo porque a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, né? Então, evitar, e principalmente as corrupções mais graves, né? No caso, ser imoral, vamos dizer assim, de forma mais grave, né? Aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que, vamos dizer assim, que pisa na cabeça do coleguinha para conseguir a vaga de emprego dele, ou para subir de cargo, né? Então existem várias condutas antiéticas aí, graves ou menos graves, né? Mas não deixa de ser. Aqui são alguns exemplos, depois vocês veem também. A ética e os atos morais podem mudar com o tempo? Podem, né? Eles podem mudar com o tempo, porque as condutas, as regras que a gente tem na sociedade, com o tempo, pode ser que eles vão evoluindo, né? E vai haver essas modificações, né? A gente tem exemplos antigamente, a mulher, ela não podia se divorciar, né? Então ela casava e o marido poderia ser um embuste, né? Como a gente chama. Poderia ser um péssimo marido, mas ela não poderia se separar daquele marido. Ela tinha que viver o resto da vida dela com ele. Porque se ela se separasse, ela seria julgada, né, na sociedade, né, como uma mulher da vida. Então, assim, casou, teria que viver até a morte. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram, né? A mulher, ela pode casar, se divorciar quantas vezes ela quiser. Então, isso é um exemplo, né, de que a ética ela pode mudar, sim, com o passar do tempo. Né? Tem a questão dos casamentos também, com pessoas do mesmo sexo, que antigamente não podia, hoje em dia já é tudo legalizado, né? Então vai mudando sim. Que de acordo com as diferentes culturas, a ética ela também vai mudar, tá? Então, vamos dizer assim, o mundo é muito grande, né? Então, o que aqui no Brasil pode ter uma conduta ética diferente de outro país, né? Vamos dizer assim, em outro continente é diferente. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o hábito, né, de quando vai se cumprimentar, tocar na mão, abraçar, beijar no rosto. E tem países que para isso não pode, né? É regra para eles de convivência, não pode. Você não pode se tocar. Tem países que você pode ainda, né, dar com a mão, se tocar nas mãos, mas tem outros países que você só pode cumprimentar normal, né, sem toque. Então, por isso, vai variar de acordo com a sociedade daquele local, né? Aqui a ética profissional, né, que no caso a ética profissional é toda essa ética que eu falei dentro do ambiente de trabalho, né? Então, você deve ser ética em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares da sua vida. E no seu trabalho não é para ser diferente, né? Então você tem que ser uma pessoa ética lá também. Então, como é que você é ético? Tendo bons comportamentos, tendo boas condutas, né? Tanto com os pacientes, quanto com os seus colegas de profissão, né? Principalmente a gente que é da área da saúde. E
Para você saber o que é certo, o que é errado, lá dentro do seu ambiente de trabalho, existe o Código de Ética. O Código de Ética, ele é um documento, que nesse documento ele vai ter várias diretrizes, né? Várias normas, com direitos, deveres, proibições. Então, tudo que o profissional ele tem que fazer, né? Com dever, direito ou obrigação dele. Então, a maioria das profissões tem esse código de ética, principalmente as profissões que são da área da saúde, certo? Então, é importante que vocês depois pesquisem, quando vocês tiverem um tempinho, código de ética de enfermagem e o código de ética de radiologia, né? Quem é da radiologia. Vocês pesquisem e deem uma lida para vocês verem, né? Como é que funciona, o que pode, o que não pode. Porque muitas vezes a gente acha que pode fazer determinada coisa e é proibido. Entendeu? Então a gente precisa conhecer, principalmente quando a gente for começar a trabalhar, né? Vocês forem entrar no mercado de trabalho. Aqui são as virtudes profissionais. Aqui são algumas discussões, tá? Isso aqui eu não vou ler, não. Pronto. Essa parte de revisão, eu vou terminar por aqui. E agora eu vou trocar de slide e vou colocar o nosso assunto certinho, tá? O assunto que é da nossa aula mesmo de hoje, tá bom?